sobre a importância dos cookies e o primeiro party data. Para o e-commerce, nós convidamos ele, que é profissional de marketing digital desde os primeiros banners, tendo se especializado posteriormente em mobile marketing e participando ativamente de diversos marcos desta indústria. Formado em economia pela UFMG, com especialização em negócios pelo IBMEC. É executivo na Salesforce desde 2017, tendo vindo com a aquisição da Crux DMP, referência no mercado e onde era responsável pelos projetos locais. Tenense Reis, diretor de contas de marketing cloud na Salesforce. Seja muito bem-vindo. Pessoal, obrigado, gente. Eu acho que, até com uma introdução rápida, é exatamente isso. Estou aí desde os primeiros banners, já são muitos anos de mercado digital que eu sempre estive envolvido com iniciativas relacionadas à privacidade. Se a gente pensa aí no mobile marketing, uma das primeiras preocupações era justamente o respeito à privacidade do usuário, né, do consumidor. E a proposta disso, eu estava escutando vocês, tem algumas coisas que até doem, assim, quando a gente escuta, dói, mas vocês mencionaram o roubo de dados. Não é roubo, óbvio que não é, mas é como o consumidor se sente quando a gente usa mal dados. Né? Então, é muito importante, hoje, a gente está num momento de mudança, tá, da indústria, já são aí décadas baseadas em uma tecnologia que é relativamente primária, que são os cookies, e a gente chegou no momento onde, finalmente, vamos fazer essa mudança, finalmente vamos caminhar para modelos onde há uma atenção maior, há um cuidado, ou precisa haver um cuidado maior no uso desses dados. Hoje, se a gente usa ou se a gente não está se adaptando, a gente está justamente na contramão da tecnologia, a gente está na contramão da legislação e, o mais importante, a gente está na contramão dos consumidores. Mas falando aí sobre os consumidores, a Salesforce ela faz pesquisas anuais, são pesquisas, incluindo aqui no Brasil, ela pergunta a consumidores, ela pergunta a agências, a profissionais de marketing, questões justamente relacionadas ao uso dos dados, questões relacionadas à forma de uso do marketing. E a gente tem situações interessantes onde, e aí resumindo esses slides, a gente tem situações onde o consumidor, primeira constatação, e a gente viu, o consumidor hoje ele de fato, é o que a gente já vem dizendo há muito tempo, ele é digital first, né? Ou seja, ele está primariamente online. E, em segundo, ou seja, ele está primariamente online, ele espera uma maior personalização da sua experiência. Quando a gente olha aqui, ele espera também que as empresas usem seus dados de forma responsável. Então, a gente tem um consumidor que espera que a sua experiência seja personalizada, a gente tem um consumidor que espera que haja o uso responsável desses dados. Então, a gente precisa saber usar esses dados, a gente precisa saber implementar esses dados em um universo, em um ambiente onde não teremos acesso a cookies que venham de terceiros. E isso não é ruim. Tá? A gente precisa começar a gerar insights adequados, baseados em dados consistentes. Eu sempre, apesar de trabalhar com isso há muito tempo, a gente sabe que os cookies de terceiros, a maneira como a gente usava os cookies, ele era apenas uma melhor solução existente, mas não era a solução ideal. Ele pecava por falta de confiabilidade, por mais que houvesse esforços, por mais que houvesse desenvolvimento, por mais que se buscasse ter dados confiáveis, eles seguiam pecando aí por falta de confiabilidade. A gente sabe que o consumidor ele é volátil, o comportamento dele online é volátil, então isso contribuía para essa falta de confiabilidade, né? Ele era mal visto. Em geral, o consumidor ele quer uma experiência personalizada, mas ele não quer ver que os dados dele, ou ele não quer sentir que os dados dele estão sendo usados para isso. E, claro, hoje ele é também algo que tem as suas restrições, inclusive aí, legais. Então, a gente precisa de insights baseados em dados. Para isso, a gente precisa gerar dados. Então, esse é o nosso desafio, como fazer isso, né, se não vamos receber mais cookies, não temos mais. A gente precisa começar a trabalhar pensando nisso, né, porque hoje a gente está em novembro de 2021.
O Google já postergou agora para o fim de 2023. E é importante, são duas informações do Google. Ele postergou o fim dos cookies de terceiros para o fim de 2023. E também havia aí muita discussão sobre o que vem por aí. Né? Por enquanto, o que vem por aí é dados primários, é o First Party Data. Né? Se a gente pensar, então, 1994, 2020, 26 anos, os cookies de terceiros tiveram aí uma vida muito boa, vida longa, mas se você olhar aqui, 50% do tráfego hoje, porque quando a gente pensa no ambiente mobile, os cookies já não têm mais essa efetividade no ambiente mobile. Quando a gente pensa nos jardins fechados de redes sociais ou mesmo do próprio Google, os cookies já começam a deixar de ter essa efetividade. Então, o que eu vejo na minha experiência pessoal é ver aí 20, 30% da comunicação ainda é baseada em cookies. No entanto, essa é a parte mais visível. Então, essa é a parte que a gente precisa começar a tratar de maneira adequada. Né? Esse aqui é um cartoon que eu gosto muito. A pergunta bem direta é: como é que nós vamos fazer para entregar anúncios, e não precisa de anúncios, entregar conteúdo, apresentar produtos, depois que não tivermos cookies, e nós não podemos confiar mais em dados de terceiros que a gente não sabe de onde veio e nenhum de nós confia. Então, mas no que a gente confia? A gente vai confiar e aí estou dizendo iniciativas gerais da indústria, num ID universal. Então você tem o IAB, pelo menos nos Estados Unidos, é o IAB buscando ter aí um ID universal junto com a Trade Desk, que é a rede programática, ou seja, seria uma iniciativa da indústria para ter algo que substituiria o cookie, seria um tipo de cookie, ainda um ID que vincularia os dados dos consumidores, e ainda assim amigável à privacidade. Ele tem o seu problema óbvio ali, que é quem vai confiar no guardião desse ID universal. Hoje, cada um cuida dos seus dados. Né? E você tem aí uma iniciativa um pouco mais tecnológica, que são os FLOCs, ou seja, a federação de coortes, que trabalharia aí não mais com o usuário individual, mas sim com coortes, com grupos de dados. Mas, de novo, quem vai ter essas coortes? Essa que era uma iniciativa que estava sendo avaliada pelo Google, né, mas que passa pela mesma questão. Quem vai ser o dono desses dados? Quem vai cuidar desses dados? O ponto é que, e aí quando a gente olha para marqueteiros, profissionais de marketing, aqui ainda parte da pesquisa Salesforce, você vê que hoje, em 2021, os 3 maiores interesses desses são o quê? As identidades digitais conhecidas, ou seja, é o login, é o e-mail, é o ID da marca que ele registra ali, dados transacionais e preferências declaradas. Então, a gente está falando de 3 pontos de dados centrais, é uma estratégia futura de personalização, uma estratégia futura sem cookie, que passa por estabelecer um relacionamento e obter essa informação do consumidor. Então, sai na frente quem tiver um bom relacionamento com o consumidor. Né? É interessante que, eu diria que marcas, e-commerce, empresas, eles tiveram uma primeira reação, e eu falo, para a vida serve para tudo, né? A primeira reação nunca é a correta. Eles tiveram a primeira reação de, talvez, medo, receio, agora, como que eu vou fazer? Sendo que, na verdade, o ambiente sem cookies é muito favorável a quem tiver a estratégia adequada. Né? E a estratégia adequada passa por quem tem dados. Então, quando a gente está falando de e-commerce, né, quando a gente está falando de empresas que já estabelecem, vocês já têm esse relacionamento online, você já tem formas de obter esses dados, você já obtém esses dados. Então, todas essas empresas que já existem online, que já existem capturando esses dados, essas empresas elas têm o caminho já muito mais bem talhado, um caminho já estruturado, né, para poder chegar a uma estratégia ideal de dados. Né? Outras empresas que não têm esse tipo de relacionamento direto com o consumidor, elas vão ter que criar o seu próprio mapa, elas vão ter que começar a abrir o seu caminho, mas empresas que têm esse relacionamento direto com o consumidor já têm o caminho aberto. Né? O que vem por aí, e é o que a gente vê como um consenso, tá? Hoje, pelo menos em termos de estratégia, é o quê? É o uso adequado dos dados primários, via e-mail, via o ID do próprio dispositivo, quando a gente pensa aí em televisão, quando a gente pensa aí em aplicativos mobile, né?
você já tem, óbvio que isso passa por uma estratégia de segurança desses dados, naturalmente, né? E isso combinado, e a gente volta para 1998, 2000 e 2002, que é a publicidade contextual, né? A gente, por aí uma década, passamos aí buscando fazer a publicidade baseada em audiências que passava aí pelo capturar esses dados justamente de cookies, essa combinação de cookies. A gente vai voltar agora para a combinação de dados primários e publicidade contextual. Então, a gente vai de um universo onde a gente buscava entender audiências. E o que é entender audiências? É o poder entregar publicidade relacionada a esportes, não necessariamente na página de esportes, mas, na página de novelas daquele portal. Dois interesses díspares, mas eu tenho, por informações desse consumidor, eu tinha, via cookies, esse entendimento. E eu colocava isso em uma audiência. Agora a gente vai passar ao one-to-one real. Eu vou querer entender não mais a audiência, mas eu quero entender aquele consumidor específico. Eu quero entender a Maria, eu quero entender o João, eu quero entender o Paulo, eu quero entender o Terence. Então eu preciso desse entendimento, não apenas do contexto onde ele está, mas justamente todos esses dados que eu consigo capturar a respeito dele. Então a gente vai começar, a gente já escuta cada vez mais o quê? Estratégias para se criar uma fonte única da verdade, né? O inglês single source of truth. E o que é essa fonte única da verdade? É unir dados que estão distribuídos nos diversos sistemas. Então, em geral, quando a gente está falando de e-commerce, vai acontecer, né? Você tem dados que vão estar em diversas bases de dados, em diversos sistemas. Muitas vezes a gente acaba usando plataformas de empresas diversas. A gente precisa ser capaz de unificar isso. Ele precisa ser capaz de unificar dados, seja interdepartamentais. Então, quando a gente pensa em uma empresa grande, às vezes ela vai ter uma estratégia dela B2C, ela vai ter uma estratégia dela B2B, e muitas vezes, e esse consumidor, ele tem uma interseção, né? Ou seja, a empresa que tem uma conta no Itaú, a pessoa ela também é uma cliente, pessoa física do Itaú, né? Como é que eu consigo distinguir isso? Como eu consigo criar uma fonte única da verdade, baseada nesses dados que vêm de fontes diferentes e entendendo, então, este consumidor único. Eu preciso deduplicar, eu preciso entender quais são as diferentes identidades vinculadas a ele. Muitas vezes vai ter mais de um e-mail, muitas vezes aquele e-mail vai ter mais de um telefone, vai ter mais de um endereço. Como é que eu consolido todas essas informações e vinculo essa, por exemplo, ao comportamento de compras? Seja o comportamento de compras passado, seja o comportamento de compras atual. Para fazer isso, a gente tem um framework que a gente divide em 3 pontos, ou seja, eu preciso destrancar, ou seja, eu preciso liberar esses dados, eu preciso extrair ele destes silos onde ele se encontra, né? Eu preciso, então, ser capaz de analisar esses dados para, então, agir sobre esses dados. Tá? Não é simples, ela vai envolver mais de uma plataforma, então não é algo que a gente vai fazer de forma manual. Eu não vou abrir o site, vou abrir ali o Google Analytics e agora eu vou começar, então pronto, já conectei todos os meus dados, agora estou analisando e agora eu vou agir. Isso a gente já fazia. Na verdade, passa por, até antes, tá, esse destrancar, esse extrair os dados, passa por mapear onde estão os dados da minha empresa, onde eu estou capturando esses dados, como eu faço para conectá-los, qual que é a melhor ferramenta para eu não apenas analisá-los e agir em cima destes. Então, conectar aplicações, sistemas, bancos de dados, com isso eu começo a construir essa fonte única da verdade, que eu começo a mapear esses dados embaixo de uma identidade, mas ao mapear eu tenho informação, eu não tenho, na verdade eu tenho dado, eu passo a ter alguma informação, mas eu preciso de conhecimento. Então, essa frase eu acho excelente, que nós estamos overwhelmed, né? Nós estamos inundados em dados, mas não temos quase nenhum insight. Então, a gente captura muita informação, a gente tem muita informação distribuída, mas não estamos gerando nenhuma informação conhecível ou reconhecível a respeito disso. Então, é preciso investir não apenas em uma plataforma, e aí... hoje é conhecida no mercado essas plataformas como CDPs,
né? São a Customer Data Platform. Você vai ter CDPs diversas, com abordagens diversas, vai ter CDPs orientadas aos dados online, você vai ter CDPs orientadas mais ao first party mesmo, então está capturando dados de e-mail, está capturando praticamente um banco de dados mais robusto, assim, que vem de diversas áreas da empresa. Tem CDPs que vão procurar combinar essas informações, mas apenas trazer essas informações não transforma isso em uma plataforma de dados. Você precisa ser capaz de processar esses dados para você poder entender quais são as audiências mais valiosas, onde você está perdendo dinheiro na sua publicidade, onde vale a pena eu buscar de volta. Eu preciso ser capaz de me comunicar com outros canais. Esses dados, eles não podem estar presos, eles não podem viver apenas ali naquela plataforma. Essa plataforma ela tem que ser capaz de se integrar aos canais onde eu me comunico com o meu consumidor. Seja no meu próprio site para eu entregar personalização, seja no Google para eu entregar anúncios, seja nas redes sociais, seja em redes programáticas. Então eu preciso ter uma experiência que é conectada. Do ponto zero de contato com esse consumidor, eu preciso ser capaz de capturar essa informação que antes era facilmente capturável via cookie, mas hoje ainda tem formas de capturar essa informação de destino, ele chegando ao meu site, eu já preciso orientá-lo para o meu site, mas aquele é só o ponto de entrada, aquele é só o ponto de início. Se antes nós nos satisfazíamos com, chegou no site, vou fazer retargeting, todo mundo faz isso, todo mundo fazia isso, isso não vai mais ser possível, isso não vai ser mais eficaz, e eu nem sei se era eficaz, mas isso deixa de ser interessante, isso deixa de ser o melhor uso do dinheiro. O bom uso que se faz, ou seja, o investimento que se faz a partir da entrada no site, qual a minha estratégia para capturar esses dados, para armazená-los, para combinar com informações que eu tenho de outras fontes, para então levar isso para outros canais, e aí sim prover uma experiência inteligente. Então, quando a gente pensa nessa jornada do consumidor, então essa combinação da jornada do consumidor com a jornada da marca, com a jornada do seu site, vamos mapear todas as minhas fontes, vamos procurar ingestar e enviar esses dados, subir esses dados para a plataforma. Você tem diversas formas de fazer isso. Eu só tenho planilha Excel. Você tem plataforma que vai te permitir fazer isso. Pega sua planilha Excel, sobe ela, mas passa a colocar uma estratégia mais eficiente de captura e armazenamento dos dados. Mapeie esses dados para que você tenha, então, essa visão única, essa fonte única da verdade, porque é sobre ela que a gente vai agir. Essa fonte única da verdade, então você vai combinando aí, essa fonte única criada a partir de dados primários, a partir de first party data. Se você vai combinar ela com o quê? Com informações contextuais, ou seja, com momentos em tempo real, com gatilhos comportamentais, então a gente está falando de contexto, para que aí no canal certo você já faça aí a sua comunicação, faça a entrega adequada do seu conteúdo. Não é simples, o caminho é longo, mas a gente precisa guardar isso. Então, lá no início, você, poxa, mas aí tem tempo, 2023. Não. Quando a gente está falando isso aqui, não é apenas uma plataforma, a gente está falando de iniciar agora a implementação de uma plataforma, de uma estratégia de dados. Você precisa criar uma cultura de dados na empresa, ou seja, o costume de se capturar e de se usar esses dados, ou de se ter iniciativas e promoções que já, a primeira coisa que a gente faz, poxa, como é que a gente vai armazenar esses dados? Eu estou usando o ID, que é o ID que a minha empresa usa, ou eu vou fazer uma promoção que eu não vou fazer uso nenhum desses dados. Então, você precisa ter uma cultura de dados. Isso tudo leva tempo. Implementar a tecnologia leva tempo, mudar a cultura leva tempo. Então, o momento de começar é agora. E aí, 5 coisas que a gente precisa levar daqui para frente. Primeiro, capture o máximo de dados primários, ou seja, o máximo first party data que você puder. Onde você puder inserir um e-mail, onde você puder inserir um ID, onde você puder entender as preferências do seu consumidor, você já está ganhando. Comece a avaliar plataformas, comece a avaliar CDPs. Estou aqui como Salesforce, a gente tem uma CDP, mas nós não somos, é importante dizer, nós não somos a única CDP no mercado. Você tem diversas e cada uma pode ser, algumas são mais adequadas ao uso, ao interesse, à maneira como você está estruturado.
não vamos esperar um substituto para o cookie para manter a estratégia. A gente vai ter identificadores, mas esse identificador ele vai estar vinculado ali aos dados primários, né? E a gente precisa, sim, pensar no uso responsável dos dados, né? Ou seja, a contabilidade, a capacidade de segmentação, é o respeito à privacidade, é a transparência, é gerar confiança nesse relacionamento para que você possa continuar capturando esses dados. E, bom, a hora de começar é agora. É isso aí, gente. Eu sei que o tempo é curto, a gente teve problemas ali de conexão, mas eu espero ter podido passar a mensagem. Tá? Muito obrigado. Terence, nós que agradecemos sua participação, desculpa essa falhinha que nós tivemos, mas foi ótima a sua palestra. Inclusive, para você que acompanha a palestra do Terence, não deixe de avaliar o conteúdo, é muito importante para ele e para a gente também. Muito obrigada, Terence, volte sempre. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!